Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na carta a Timóteos, capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém. Nós temos aprendido que uma frase na Bíblia, ela fala muito, muito, muito. Quanto mais Deus nos ensina a contextualizar, aí a gente vem na mente da gente, no coração da gente, várias coisas confirmando o que Deus está querendo dizer com isso. Quando Deus fala, né, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, Ele está falando que para quem está verdadeiramente em Cristo Jesus. Ora, se você está em Cristo Jesus, então você está na graça, porque nós só somos salvos, né, através de Jesus, pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, nós precisamos ter certeza se nós sabemos o que é estar verdadeiramente em Cristo. O que é estar verdadeiramente em Cristo? A doutrina mais citada por Deus no Novo Testamento é exatamente essa doutrina da união dos cristãos com Cristo. E quem mais ensina e quem mais esclarece por isso é a doutrina reformada. Porque, na verdade, eu conceituo reforma como a volta à verdade, a volta à palavra verdadeira. Reforma é isso. As pessoas foram saindo, adulterando a palavra, foram desviando, foram desvirtuando, aí você vem e faz uma reforma. Então, você traz de volta para a palavra. Então, reformado é isso. É o homem que está hoje tirando todas as heresias e tudo que está errado no Evangelho e trazendo de volta o Evangelho verdadeiro. Isso é reforma. E a reforma é a que mais ensina, sistematiza o ensino do que a Bíblia diz que é a união verdadeira com Cristo. Nós identificamos esta doutrina maravilhosa, na grande maioria, em que são usadas expressões em Cristo, em Jesus, nele. Né? Às vezes eu boto com amor em Cristo, né? Com Jesus, nele. Então está falando dessa comunhão, está falando dessa graça, e que você deve se fortalecer nela. Ora, se você está nela e permanece nela, você pode tomar Santa Ceia. E nós vamos ver exatamente o que é isso, o que é essa união, que tantos falam e poucos têm. E a teologia verdadeira, fundamentada realmente nas Escrituras, como eu disse, como é o caso da doutrina reformada, reconhece duas ideias centrais quando se fala da união com Cristo. Porque se nós falarmos só da união com Cristo, por isso é que eu sempre digo, fala-se de teologia sistemática. Se falar isso, você não vai entender o que tanto profundamente fala essa frase, união com Cristo. E a reforma veio e sistematizou e facilitou. E ela deu duas ideias centrais quando se fala dessa união de Cristo. Isso é para você vai acompanhando, e no final você vai saber quem tem união com Cristo ou não tem união com Cristo. Mas todos falam que estão em Cristo e Cristo está nele. Então,
essas duas ideias centrais que a reforma nos ajuda mostrando no Evangelho. Primeiro, que os cristãos são unidos de modo místico com Cristo. Isso querendo dizer espiritual e vital, necessário à vida, fortificante. Por isso que ele disse aqui, ó: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porque nós temos que ter essa ideia central de quem está unido, tem isso. Na união mística, na união espiritual e vital, necessária à vida, fortificante, os cristãos são unidos a Cristo. Dessa forma, Cristo permanece nos cristãos e os cristãos permanecem em Cristo. Mas tem que entender isso, que tanto essa união ela é mística e vital. Mística porque é espiritual. E vital porque ela fortalece pela graça em Cristo. Segundo, a união com Cristo garante que Cristo é o representante dos cristãos diante do Pai, especialmente em sua morte e ressurreição. Então, se eu estou com Cristo, Ele me representa diante do Pai, principalmente, em muitas outras coisas, mas principalmente na morte e ressurreição. Por isso você vê tanto na Bíblia que nós morremos com Cristo vivemos, morremos com Cristo ressuscitamos. Porque se nós estivermos unidos com Ele, isso realmente acontece. Então, a união vital entre Jesus e os cristãos é uma união mística, realizada somente pela fé. Está vendo? É a Bíblia se completando. Onde é que está a fé? Olha, nós estamos falando da união mística, espiritual, vital, fortalece e tal, mas tudo isso é possível pela fé. Mas ela é totalmente real. Apesar de ser mística, espiritual, ela é pela fé e ela é real. Porque senão nós temos que esquecer toda a Bíblia, se nós não aceitarmos isso. As Escrituras, como a palavra de Deus, deixam claro que essa união não diz respeito apenas ao Espírito, mas também ao próprio corpo. Está vendo? Agora aí, nós vimos claramente, confirmando que a união mística, espiritual, mas ela não para aí. Isso aí é pela fé. Ela também diz respeito ao corpo. 1 Coríntios 6,15, a gente diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Olha, é porque quando Deus usou esses homens, e como usou aqui, o apóstolo falando, ele estava dizendo o seguinte: mas você não tem como dizer que você está em Cristo e ter seu corpo como membro de meretriz. É impossível, absolutamente não. Aí ele diz no 6,16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Da mesma forma. Porque misticamente você se une a Cristo, espiritualmente. Né? E de forma, aquilo é vital, porque é o que lhe fortalece. É o que lhe dá vida, é o que lhe abençoa. Quando você tem a união em Cristo física, corporal. Quando você se une a Ele, então você se torna santo, você participa de todas as benesses deles e tal. Ele diz, então, quando você se une a uma prostituta, você também se torna, porque você se envolve misticamente, não pela fé, mas pela paixão. Aí você se envolve, porque o envolvimento primeiro de um homem e uma mulher, o que é? É místico, é a paixão. Aí depois vem a união dos corpos. É exatamente isso. Porque, como se diz,
serão os dois uma só carne. Porque se uniu, houve a penetração, já não são mais dois, porém, uma só carne. Porque eles fizeram ali o ato físico. Mas aquele que se une ao Senhor em um espírito, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Está vendo? Se você se uniu apaixonadamente com uma mulher, por isso que Deus diz, né? Aquele que pensar maldosamente uma mulher já adulterou com ela. Porque você se uniu com ela espiritualmente, misticamente. É como ele diz aqui, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele. E no 6,18 ele alerta, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ora, se eu me uno com Cristo no Espírito, Ele está em mim e eu estou nele. Em quê? No meu corpo. O meu corpo é o quê? A Bíblia se confirmando. É um templo do Espírito Santo. Então, como é que eu posso pegar esse corpo e usar para o pecado? Tudo que você cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, ele peca contra o próprio corpo. Então, quando você faz mal a alguém, quando você... É um pecado grave, mas pecar no corpo, pecado da imoralidade, ele é um pecado abominável. Porque você está pecando, usando um templo que é do Espírito Santo. Por isso não se aceita a imoralidade em hipótese nenhuma. Nem homossexualismo. Isso é pode botar lei, pode botar o que quiser. Mas vai ser abominado por Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então ele diz que efeminado, seja o que for, vai para o fogo do inferno, vai para o fogo do inferno. O homossexual, seja homem, seja mulher, o que espera é o fogo do inferno. Não adianta querer discutir aqui, homofobia o quê? Agora, ainda mais ter a audácia de querer colocar para nós que isso é normal e de que eu devo aceitar no meu lar. Daqui um pouco, me desculpe a palavra, estão comendo merda por aí e vão dizer que a gente tem que comer também. Vá para o inferno quem quiser, mas nós não vamos aceitar o pecado dentro da igreja. Porque o problema deles não é serem isso não, o problema deles é querer que a gente seja e querer tirar os nossos princípios, esse é que é o problema. Por que eles não, já disse, por que não são para lá? Por que não fazem o que eles querem? Estão começando a se contradizer. Um levantou-se aí agora e disse que o casamento não é de Deus, não tem nada a ver, porque a Bíblia foi escrita por homens. Olha aí como o diabo se enrola todinho. O demônio. Se o casamento não é de Deus e não tem valor nenhum, por que você está brigando para casar? A contradição. Quem é que está impedindo de tu se juntar? Quem é que está impedindo de tu... Está vendo? Agora estão querendo dizer que não tem valor, que não existe. Eles querem acabar do homem e da mulher, olha aí, ó. O problema deles não é casar eles, não. O problema deles é acabar o casamento. Está vendo aí? Como é sério? E a gente conhecendo a palavra, a gente vai, não tem como. Está muito perto de Cristo voltar. Porque com certeza vai para o inferno os que tais coisas praticam e os que aprovam, que é os que estão aprovando a lei. Acaso não sabeis, olha aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Como é que você está dizendo que está unido com Cristo e você não sabe não?
que o seu corpo é santuário do Espírito Santo? E que você tem da parte de Deus, é uma parte de Deus que está em você, o Espírito de Deus, e você vai usar o teu corpo para a imoralidade? E querer que a gente aceite diante da palavra de Deus? Como que nós vamos aceitar isso? E que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo é santo. Meu corpo é puro. Ele não pode ser tocado por imoralidade, não. A única que tem autoridade de tocar no meu corpo é aquela que o Espírito de Deus deu como representante, como ele autorizou, como está lá em Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ali ele criou o casamento, que o demônio analfabeto disse que não tem nada, né? A primeira coisa, a primeira instituição de Deus na Bíblia foi o casamento. Primeira. Porque ele fez a união mística, a atração, e depois fez a união de corpos. Por isso que nós comemos da carne e bebemos do sangue. Porque nós temos a união mística e temos a união física com Jesus. Agora, se é isso, como é que nós vamos praticar o que está aqui? Porque fostes comprados por preço. Qual foi o preço que nós fomos comprados? O sangue de Jesus. Eu não tenho direito, meu corpo não é meu. Está dizendo, não sabe vós que não sois de vós mesmo? Eu não sou meu. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu não posso fazer nada. Eu não posso pegar meu corpo e entregar o pecado. Porque eu fui comprado por um preço alto, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso não está em você querer ou não. Está em você saber se você está em Cristo ou não. Tem gente pecando aí, deixa pecar. Agora, o que é que eu posso dizer? Que eles não estão em Cristo. Impedir eu não posso. Mas eu posso dizer que eles não estão em Cristo e que o que os espera é o lago de fogo e enxofre. E não tem nada a ver com isso. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas não vão me impedir de pregar o que está na Bíblia. É isso que o povo tem que saber. 1 Coríntios 6,15, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Essa pergunta que Deus faz através de Paulo, eu repito para aqueles que dizem estarem unidos com Cristo. Mas você não sabe, não? Como é que muitos hoje vivem em pecado e se dizem unidos a Cristo? Para os que vivem em pecado e insistem que vivem em Cristo, eu faço a outra pergunta do versículo, já com a única resposta possível. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membro de meretriz? E já a resposta, absolutamente não. Como é que você está dizendo, rapaz, que é membro de Cristo e está fazendo isso? Isso é incoerência, você não é membro de cor nenhuma, você não está em Cristo cor nenhuma, nem Cristo está em você. Por que é que eu não estou entregando meu corpo como membro de meretriz, de prostituição, de imoralidade? Porque eu estou em Cristo. É o que Paulo diz aqui. Agora você quer dizer isso? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Cristo venceu o pecado como homem, em carne. Por isso que o diabo tem ódio. Porque ele dizia assim, que toda carne eu comando. Por isso que foi necessário que Cristo viesse em carne como homem. Porque quem venceu o diabo não foi Deus, não. Foi o homem em carne. Ele veio em carne. Por isso que ele teve que nascer de mulher. Foi parido como homem. Ele venceu as tentações. É isso que o diabo tem ódio. Por isso que quando o Espírito não vem de Deus, ele não confessa que Jesus veio em carne. Porque a derrota dele foi aí. Porque ele dominava sobre a carne. Mas em Jesus ele perdeu esse domínio. Aí ele me dominava na carne. Quando eu passei para Jesus, ele perdeu esse domínio. Então se eu estou em Jesus, ele não tem mais domínio sobre mim.
Então eu só posso dizer que eu estou unido em Cristo se meu corpo não tiver sido unido, não está unido em prostituição, em imoralidade, em tudo aquilo que não condiz com a pureza e com a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Torna-se lógico que todos devem saber que a união com Cristo é a fonte da nossa vida espiritual. E só haverá verdadeiramente essa união se vivermos uma vida de santidade e ojeriza ao pecado. Você está vendo como só até aqui você já diz assim, rapaz, tem muita gente que diz que está unida a Cristo e não está. Mas tem muito. Eu não quero saber se é pastor, não. Eu não quero saber se é levita, não. Eu não quero saber se é tocador de viola de igreja, não. Eu não quero saber o que ele é, não. Se ele não tiver unido da forma que a Bíblia diz, ele não está unido com Cristo, ele vai para o inferno. Porque essa santa e maravilhosa união espiritual, no final, nos garantirá a ressurreição e glorificação do nosso corpo. Para aqueles que estão unidos. Essa é a minha esperança, essa é a minha certeza. É isso que eles terão. Romanos 8, 14. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele dizendo, não, vocês estão na igreja, vocês não estão na carne, não. Quer dizer, aí ele, né? Quer dizer, não é para estar. Vocês estão no Espírito. Quer dizer, se de fato o Espírito habita em vós. Porque se você não está fazendo como Deus, a Bíblia diz, vivendo em santidade, guardando o seu corpo, o Espírito não está em vós. Você está na carne. Você está no domínio da carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem coisa mais literal, tem coisa mais clara, tem coisa mais entendível do que essa? Deus vai falando. Você vê que mais uma vez, é a Bíblia inteira que ele usa. Ele vai numa carta, ele vai em Romano, ele vai em Timóteo, ele vai, mas dizendo a mesma coisa. Eu tenho essa impressão que o maravilhoso Deus, o Espírito Santo de Deus, que ilumina, me dá a impressão que quando ele manda eu pregar uma coisa, na Bíblia ele só fala daquele assunto. Não tem outro assunto, só é aquele assunto, só é aquele assunto. Se eu procurar outro assunto, não tem, só tem aquele assunto. Eu já cheguei a essa conclusão, porque é impressionante como a Bíblia se confirma. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, porque Cristo morreu por causa do pecado. Ele matou o corpo pecaminoso. Está vivo por quê? Por causa da justiça de quem? De Deus. A justiça fez com que Cristo cumprisse as exigências da lei que eu não podia cumprir. Isso é exegese. Está explicando o que é que está dizendo. Bem, aí eu tenho explicação. Quando lê aqui, você entende. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Porque o pecado levou à morte e a justiça de Deus levou à vida. Se você está em Cristo, você morreu com Ele para o pecado e ressuscitou com Ele para a vida eterna. Lógico. Depois que Deus explica, depois que Deus mostra, aí fica muito claro, fica muito evidente, né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Não, pastor, mas peraí, eu não morri em Cristo, não. Não morri em Cristo, não, que eu não ressuscitei. Está aqui ele dizendo, se em vós, habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Deus Pai. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, em você,
esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Por isso, quando eu venho à frente, é para que o Espírito de Deus me seja outorgado. E se eu passo a desenvolver minha salvação, então eu deixo o pecado. É muito maravilhoso. Assim, pois, irmãos, depois de uma explicação lógica dessa que Deus usando Paulo dá, né? Aí ele diz assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ele diz que nós não somos devedores à carne, mas todos são constrangidos a viver segundo a carne, porque o cara só quer viver segundo a carne. Em todas as áreas, é o pecado, é a imoralidade, é a internet, é o site pornográfico, é a revista pornográfica, é tudo que é de imoralidade, é o homossexualismo de homem, de mulher, é tudo que é nojento, é tudo que é abominável a Deus. Essa é a verdade. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, porque como se constrangidos a viver segundo a carne. Por que eu sou constrangido a viver segundo a carne, se eu fui liberto? Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte eterna. Essa aqui é a morte eterna, não está falando aqui da morte, todo mundo vai morrer, essa aqui é a eterna. Se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Está vendo? Então, os que vivem na carne, não têm união com Cristo, não são guiados pelo Espírito de Deus, por dedução, não são filhos de Deus, porque ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e quem é guiado pelo Espírito de Deus, não vive no pecado, não aceita o pecado, não aceita a desgraça da imoralidade. Olha Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós somos herdeiros, é muito tremendo. A palavra se repete, que é para não ter dúvida. Ora, ele diz assim, ora rapaz, está entendendo não? Se nós somos filhos, né? Nós somos herdeiros. Herdeiro de quem, rapaz? De Deus. Sim, e se nós somos herdeiros de Deus, então nós somos co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque Cristo é herdeiro e eu sou herdeiro. Então eu sou co-herdeiro com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então se nós temos nossos problemas, nossas lutas, sofremos. Sofremos por quê? Porque nós carregamos a nossa cruz. A nossa cruz é sofrer quando algo nos machuca. Quando a gente perde uma pessoa que ama pela morte ou pela morte espiritual. Quando ela é cortada da nossa vida. Esse aqui é o nosso sofrimento. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque Jesus morreu, nós também temos que morrer. Nós temos que sofrer para com ele ser glorificado. Aquele que encobre o pecado, ele não está sofrendo com Cristo. É aquele que bota a mãozinha no filho que pecou, a mãozinha na filha que pecou, é aquele que ajeita o pecado dentro de casa. Ele não está sofrendo com Cristo. Ele não está sofrendo com Cristo. Ele vai pagar, ele não tem nada a ver. Ele não vai... Você não está sofrendo com Cristo, não? Pois você também não vai ser glorificado com ele. É o que a palavra diz. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que quando Cristo voltar, você não vai ter o corpo glorificado. É a palavra que diz aqui, não sou eu não.
Sou eu não. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se não formos, o que é que ele diz? A morte. Colossenses 3, 1, 6. Portanto, presta atenção. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, tu já foi ressuscitado? Não, rapaz. Aqui está falando da ressurreição. Porque você morreu para o pecado. E você ressurgiu misticamente, espiritualmente. Então você ressuscitou. Eu fui criado de novo. Eu ressuscitei. Representa que a minha ressurreição para a vida eterna, quando Cristo vier me buscar. Pastor, e por que a gente morre? Porque Deus disse que o salário do pecado é a morte. E quando a gente peca, se a gente for perdoado, a gente paga a consequência do pecado. A consequência do pecado para toda a humanidade é a morte. Por isso que ele diz que o salário do pecado é a morte. Você vai morrer, agora, você vai morrer espiritualmente também? Ou você vai para Cristo, ressuscitar nele e vai ter a vida eterna? Aí onde está a chave do negócio. E aí essa morte é que nós não queremos ter para nós. É exatamente essa morte. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ora, eu sou irmão dele, co-herdeiro com ele. Agora ele é meu parceiro e eu sou dele. Se é verdade, onde é que ele está? Lá em cima. Eu vou buscar as coisas de cima, do alto, lá onde ele vive. É a Bíblia que diz. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você morreu, rapaz. Você não pode mais trazer os resquícios do velho homem. Você morreu para o pecado, você ressuscitou. Aqui e lá você vai andando limpo e o diabo joga uma lama em você, você vai lá e se lava. É aquele pecado que você escorrega aqui, você escorrega acolá, porque a tentação vem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Agora, aquele que conhece a palavra, aquele que está ciente e comete o pecado, esse não, meu irmão, esse não. Se eu conheço o pecado, e se eu sou filho de Deus, e eu estou em Cristo, eu busco as coisas do alto, e eu abomino o pecado, e eu vigio para o pecado não me pecar. Eu vigio, de todas as áreas, tudo, eu continuo dizendo, tudo, eu saio, cuidando dos meus olhos, estou na academia, me perguntar como é as mulheres debaixo da cintura para cima, não sei. Porque meus olhos, todo o tempo, eu dizendo, Senhor me guarda, Senhor me guarda. Tem hora que eu olhando para baixo, quando eu não tenho para onde orar. Tem hora que eu olhando para cima. Máquina de tudo que é jeito. Já disse foi mais de uma vez. Eu levanto a cabeça, está lá uma bunda seminua na minha frente. Eu não deixei de ser homem. O que é que eu faço? Se eu ficar olhando para aquela bunda, eu já caí. Aí eu digo que o Senhor te repreenda, Satanás. E baixo minha cabeça até terminar o exercício. Até hoje, entra uma mulher no elevador, eu saio. Se tiver uma só para entrar comigo, ela entra só. Eu abro a porta, por favor. E fecha a porta. Vai não, vou não. Vou não. Pode chamar de doido. Não vou. Para que eu vou dar mais? O cara fica em site pornográfico. Agora logo eu, passo horas orando. Faço desse jeito. O cara passa hora, não ora um terço do que eu oro, um décimo. Aí quer estar olhando para dó de mulher nua, olhando para as mulheres que passam no shopping, na academia, olhando nas revistas, olhando. Não vai pecar, meu irmão. É claro que vai pecar, não tem bom não, rapaz. Se eu começar a fazer isso, eu vou pecar, não tem nem dúvida. Eu vou pecar, eu peco. Porque eu vou dar mais a ele, eu vou dar legalidade. Eu vou dar a alçazinha. A diferença de mim para os outros é que eu sempre digo, eu sou para o Satanás, para os demônios, eu sou liso que só mussou. É a unção de Deus sobre a minha vida. O óleo da unção. Aí o bicho quer pegar em mim e desliza. Agora os cabas é cheio de alça. Já pega aqui, pega no pescoço, pega onde quer e faz dele. Anda, faz agora tu vai para o banheiro. Agora pega aquela prostituta.
Vai, não se manda não, o cabo vai mesmo. Porque ele está dominado pelos demônios da imoralidade, não por Deus. Baixaram a guarda. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha, eu vou ser manifestado na glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muito claro. Deus deixando bem claro. Teima e faz quem quer, mas sabe para onde vai e sabe o que é que está fazendo. Muitos ainda estão sob o domínio do pecado e enganados e apoiados por falsos mestres. Esses apóstolos, filhos do Satanás que estão aparecendo aí hoje. Apoia, prega isso, afirma que estão em Cristo. Ora, a união em Cristo implica na total libertação do domínio do pecado, da ganância, do mercenarismo, do negócio. Esses demônios em púlpito só falam em dinheiro, têm uma vida imoral e vêm dizer que estão em Cristo. Desejo maligno e avareza é o que eles têm muito. E levando aí uma turma com ele. Romanos 6, 3, 14. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Você foi batizado em Cristo? Pois então você foi batizado na morte dele, rapaz, porque ele morreu. Ele ressuscitou. Agora ele é novo. Ele ressuscitou, ele ressurgiu dos mortos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque ressuscitamos em Cristo, em santidade. Aí o que acontece? Eu tenho que andar em novidade de vida. Novidade de vida, eu tenho vida nova, rapaz. Eu não posso mais viver daquele jeito, não. Eu tomava uísque, eu me prostituía, eu fazia tudo que não prestava. Agora não faço mais. Por quê? Eu estou andando em novidade de vida. Por quê? Porque eu morri em Cristo. Ressuscitei com Ele. Não tem mais lugar no pecado para mim. O Senhor me sustenta para isso. Porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você está vendo que você tem um sentimento que eu tenho? Parece que a Bíblia só fala nisso. Ô Deus maravilhoso. A Bíblia todinha. Ele me dá um assunto. Vai para lá. Aí eu vou para todo canto, só dá isso, só dá isso, só dá isso, só dá isso. Aí quando é na outra, vai para lá. Aí eu procuro só dar isso. É bom demais. Assim é fácil demais. Deus só mostra o que Ele quer que eu pregue. É bom demais. Mas é delicioso. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado, presta atenção, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque nós somos escravos do pecado ou então escravos de Cristo. Por isso que eu proclamo, eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo de Cristo. Quase todo dia nas minhas orações, eu estou prostrado no chão e digo, eu sou escravo do Senhor Jesus Cristo, eu sou escravo do meu Senhor que veio em carne, eu sou escravo, porque eu estou gritando que eu não sou escravo do pecado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. É repetição demais, né? Repetição demais, né? Sabendo de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Por isso que ele é o chamado na Bíblia primogênito dos mortos. Quando Cristo é chamado de primogênito dos mortos, é porque foi ele que ressuscitou a primeira vez, foi o primeiro morto que ressuscitou para a vida eterna. Primogênito é o primeiro, nós somos irmãos, então nós também vamos
morrer e ressuscitar para a vida eterna. Não tem perigo mais da gente ter a morte eterna. Nós vamos ressuscitar. Por isso que ele é chamado primogênito dos mortos. E nós estamos com ele. Que ele diz, dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Olha aqui. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Sabe o que é os vossos membros a Deus? Eu não posso. Graças a Deus, deu dar uma sequência, um contexto que o texto se fala sozinho. Porque aqui não é o caso da pregação de cada texto que eu estou, mas ele está fundamentando tudo que se fala. Mas isso aqui é muito lindo. Como ressurreto dentre os mortos. E os vossos membros, use para Deus, né, como instrumento de justiça. Que é isso aí? Você está em Cristo. Você tem que usar os seus membros como instrumento de justiça. Justiça de quê? Justiça de Deus. Você tem que combater o pecado em você e nos outros. Do jeito que Cristo combateu o pecado, você tem que combater também. Você não pode aceitar o pecado. Nem você, nem o seu pastor, nem no seu parente, nem no seu filho, nem na sua filha. Você não pode. Você tem que ser usado como instrumento de justiça. Como Cristo foi para você e você está nele, então você passa a ser também instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que a lei não dava força. Ela determinava que você tinha que fazer, mas você não fazia. Mas em Cristo não, a graça não. Ele lhe dá força. Como já sabemos, o pecado habita e habitará em nós até Jesus vir nos buscar. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós. Se verdadeiramente vivemos a união com Cristo. Para viver unido com Cristo, tem que ter fé, meu irmão. Se eu não tenho fé, se eu tenho problema com Deus, está morto. O cara que tem problema com Deus está morto. Não tem esperança para ele. Porque só se Deus pegar e levar a Cristo, aí Cristo vai e entrega a justiça dele para aquela pessoa. Mas o cara que tem problema com Deus, não adianta, não tem esperança, não tem esperança. A pessoa quando teima com Deus para mim, eu já nem perco mais tempo. Quando vem com arrependimento, quando vem com luta, quando vem com... Mas não acreditando em Deus, não tem esperança. Não é difícil identificar se você está realmente unido a Cristo. Pois os que estão unidos a Cristo estão no Espírito e manifestam nas suas vidas o fruto do Espírito. E os que não estão unidos com Cristo, manifestam em suas vidas as obras da carne. O que é comum em você? As obras da carne ou o fruto do Espírito? O que é que você faz mais? É o que Jesus faz, ensinou? Ou você peca mais? O que é que você faz mais? Você lê a Bíblia e ora? Ou você vai no site pornográfico? Você trai a mulher... Você mente, você rouba, você não... O que é? É muito fácil. É muito fácil. Você vai dizer que quem está dominando é o diabo, é a carne. Porque quem está no Espírito não faz isso. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, acabei de dizer em outras palavras, prostituição, impureza, lascívia. Veja bem. Quem está na prática disso, presta atenção, não tem união com Cristo. Não morreu para o pecado. Não ressuscitou em Cristo. Tem que haver a morte, tem que se converter. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, para que eu vou ficar com um elemento que não quer sair do pecado aqui na igreja? Para quê? Eu sabendo que ele vai para o inferno. É por isso que eu digo, você quer? Quer tentar, quer lutar? Então, vá-se embora. Vai-te embora, Satanás. Demônio. Há pecado no outro canto. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito que é? Amor. Eu não posso falar tudo. Mas o que é amor? Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus está dizendo isso. Você tem amor por mim? Você tem? Você faz isso? Você conhece a Bíblia e você pratica? O fruto do Espírito, então, é esse. Se você tem comunhão com Cristo, o que é o fruto do Espírito? O que a Bíblia diz aqui? Não tem o Espírito de Deus. O Espírito daquele que ressuscitou a Cristo. Você tem o Espírito de Deus, então você tem que ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque você não precisa da lei para lhe obrigar a fazer isso. E nem você faz por causa da lei. Ele está acima da lei. Com essas coisas, meu amigo, você não vai conseguir com a lei, não. Você não vai conseguir com princípios morais, nem obrigação, não. Você sabe como é que você consegue? Com o Espírito de Deus na sua vida. Só isso. Eu já ouvi o Espírito, eu vi hoje o fruto do Espírito na minha vida. Eu vi hoje. Que eu vi o diabo entrar mesmo assim, eu fiquei, vai estar riso. Bíblia não tem conversa, Bíblia. Acabou. Uso a Bíblia. E não tem negócio de eu me zangar, não. Alegria, paz, né? Alegria não, fiquei triste. Perdi um pouquinho essa aqui. Mas a paz é mais importante que a alegria. Longanimidade, muita longanimidade. Porque antes eu matava. Antes aqui não tinha nem conversa. Benignidade, bondade, fidelidade. Ô Senhor. O Senhor está me fazendo ser fiel à tua palavra. Não pode, isso não existe. Isso é o Espírito de Deus em mim. Mansidão. Eu fui ferido. Eu fui desonrado. Eu fui enganado. Eu fui apunhalado covardemente. Foi mais ou menos o que Davi fez com aquele soldado. Premeditadamente foi preparada a traição. E eu tive mansidão. Eu recorri a Deus. Eu entreguei a Deus. Tomei todas as atitudes que deviam tomar, sem nenhum ódio no meu coração. Que o Espírito de Deus revele e coloque o sentimento no meu coração em cada um da igreja. Para a igreja saber o que é estar no Espírito. Sofrendo o que eu sofri e está dessa forma. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Não adianta. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Ora, eu vivo no Espírito, eu estava no Espírito, eu estava orando, E Deus me revelou e trouxe uma bomba que talvez humanamente eu preferisse a morte. Mas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas eu estava e estou vivendo no Espírito. Então, mesmo devido àquela circunstância, eu andei no Espírito. Porque eu estava no Espírito.
Isso é algo muito tremendo. Isso é um presente dos céus. Vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer, e essa pregação já estava pronta, viu? Aconteceu tudo hoje, e essa pregação já estava pronta. Eu não tenho condição de fazer uma pregação, receber uma pregação de manhã para não tem condição. Não tem. Eu tenho que ir bastante tempo, faz 3 dias. 3 dias. Então essa aqui já está pronta. Se em você é mais comum as obras da carne, então o pecado não só habita em você, mas te domina. Portanto, não há união em Cristo. Se em você é mais comum o fruto do Espírito, então o pecado habita, mas não te domina. Portanto, você está realmente unido a Cristo. Eu tinha tudo para ira. Eu tinha tudo para... Mas Deus me deu paz, tomei as atitudes que era para tomar, mirei, mas não pequei. Mirei, mas não pequei. Além disso, a palavra de Deus também nos dá outros fortes sinais da união com Cristo. É o fato de aqueles que estão realmente unidos a Cristo serem capacitados e impelidos a realizarem boas obras. Está vendo? Primeiro o cara tem que ter vida. Ele está no Espírito. Ele tem fé. Tudo. Aí depois, também se ele está no Espírito, ele tem a necessidade de fazer obra. É ou não é o pastor Humberto? Eu não sei ficar parado. Eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que honrar a Deus, eu quero fazer a obra. Não para pagar nada, que eu não vou pagar nada, não tem como pagar. Mas eu sinto, é inerente, eu sinto a necessidade de fazer a obra de Deus. João 15, 1:10. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Sabe o que é esse limpa? É poldar. Então, quando eu passo por uma dor dessa, eu estou sendo poldado. Eu estou dando fruto, aí eu sou do pai. Aí ele vem e me polda. Aí ele corta um galho aqui, corta acolá e dói. Dói. Mas ele está me poldando. Para quê? Para me dar mais fruto ainda. Todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olhe, vocês já receberam a palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ora, se você pega o ramo e corta da videira, ele não vai dar uva. Se você se afasta de Cristo, você não vai dar fruto. E é preciso dar o fruto de quê? Do Espírito. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É exatamente, aqui não permaneceu, não quer permanecer, eu tenho que fazer isso, lançar fora, à semelhança do ramo, que foi cortado, vai cair no chão, vai secar, então eu pego, jogo fora, jogo no lixo, sai daqui. Aí o que diz? O apanham, lançam no fogo e queimam. É o que o diabo faz. Pega, vem cá. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Estava na bênção, no bem bom. Oi? Saiu debaixo do Deus poderoso. Venha para cá, que agora eu vou te mostrar a dor que o Satanás traz. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornarei meus discípulos. Dá fruto também, não é só trabalhar não. Dar fruto é você ter uma vida íntegra. Que as pessoas olham e dizem, rapaz, que cara diferente, rapaz. Que cara reto, que cara íntegro. Esse cara realmente serve a Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você está vendo como a palavra não se contradiz? Ele diz que quem guarda o mandamento é quem ama. Que ele diz, se guardar, permanece no meu amor. Ele não podia dizer diferente. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Cumprimento de mandamento, da vontade de Deus, está
ligado ao amor. Não posso dizer que tem amor se você não tem cumprimento de mandamento, se você não está ligado ao Pai e ao que Ele falou, cumprindo ali na íntegra aquilo que Ele determinou. Como uma palavra de Deus é maravilhosa, né? E uma unidade perfeita se confirma em todos os versículos, né? Porque o mesmo ensino a gente vê em João 14, 21. Acabei de falar, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quando estamos unidos a Cristo, o poder de Cristo é demonstrado por nosso intermédio. Cristo é poderoso em nós. Ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13, 3, 6. Porque buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo já está em vós? Se é que não estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Se vocês forem reprovados, quem foi e não quiser acreditar, pelo menos reconheça que eu não sou não. Eu estou em Cristo. Eu espero que vocês não, é o que ele diz. Mas eu sou. E vocês têm que reconhecer isso. Que eu não sou reprovado, eu sou aprovado, eu estou com Cristo. A verdadeira união com Cristo nos dá empatia por Cristo. Ou seja, nós sofremos porque Cristo sofre. Romanos 8, 17, 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É isso que me sustenta. Vem sofrimento, vem dói, eu penso que eu vou morrer. Mas o Espírito de Deus diz, esse sofrimento se compara com a glória que tu vai ter Compara nada, pai. Nem a morte acaba com isso. Nem a morte. No dia que eu morrer, eu recebi a maior, que bênção melhor, só a volta de Cristo. Por isso que Paulo dizia que morrer é lucro, viver é Cristo. Se eu não viver em Cristo, morrer é muito melhor. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que representar Ele. Eu tenho que mostrar Ele em mim. É muito tremendo. Examinai a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Provai-vos a fazer o que eu fiz aqui, mostrei. Você está assim ou você está assado? Você está na fé mesmo? Você está na fé, você está unido a Cristo. Você está unido a Cristo, você tem um fruto do Espírito. Ou não reconheceis que Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. A verdadeira união com Cristo nos dá empatia por Cristo. Ou seja, nós sofremos porque Cristo sofre. De novo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Pode eu passar o que Deus permitir que eu passe aqui. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está no controle de Deus. Nada impede a minha bênção. Nada me separará do amor de Cristo. Nada. E hoje vocês vão ver que rapaz separa mesmo não. Não separa mesmo. Mas uma vez Deus sustentou ele e mostrou. Não tem como separar. O Senhor está comigo. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente que eu estou passando agora não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não pode, não pode. Eu não tenho nem conversa, eu me regozijo nisso.
2 Coríntios 1, 5, 6. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Eu sofro com Ele, Ele me consola. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação, está vendo? Eu disse que se você está sendo atribulado, muito por causa da igreja. Para confortar, para eles entenderem e procurar a salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os meus sofrimentos, que nós também padecemos. Aí vocês olham e dizem, é Deus, realmente é Deus. Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Conformando-me com ele na sua morte. Não é eu me conformando com a morte dele, não. É eu entrando em conformidade, em acordo com a morte dele. Colossenses 1,24. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Foi Deus que disse. Tu não é o sacerdote? Tu não está representando? Pois tu passa isso por causa da igreja. Mas eu estou contigo. Por isso que tu não cai. Pode vir pode dar outra manhã, se Deus permitir. Mas Deus disse que eu não caio, eu não caio. Se ele não tivesse dito isso, eu já tinha caído. Mas ele disse, quando vem, que eu quero fraquejar, Deus disse, você crê em mim? Creio. Ou foi que eu disse a você? Que você não cairia. Então, deixa comigo. Diga amém, Senhor. Agora, me regozijo no meu sofrimento por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não é como os muitos acham erradamente, que somente Jesus sofre ao ver as dificuldades do seu povo. Mas a união com Cristo leva o seu povo a suportar novas adversidades, como uma extensão do sofrimento que vieram primeiramente a Jesus. Você está com ele, você recebe tudo dele. Você recebe o sofrimento, você recebe a alegria, você recebe o poder, você recebe a glória. Logicamente, para esse povo unido verdadeiramente a Jesus, o consolo que Jesus recebe flui também para os que estão em união com ele. 2 Coríntios 4, 5. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então ele me consola, ele me dá consolação para que eu possa consolar aqueles que estão em angústia. Por isso que eu creio, porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É a paz que excede a todo entendimento. Ou eu tenho paz, ou isso aqui está acontecendo em mim, ou eu estou doido. Acontecendo o que aconteceu, eu estou doido se eu não estiver em paz. Ou eu estou doido, ou então Cristo está em mim. Porque eu estou bem, eu estou em paz, eu estou em paz. Isso não existe, eu não entendo. Mas a Bíblia diz que é a paz que excede a todo entendimento. Em grande medida, assim como também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ele cuida de mim. Ora, Jesus já começou a usufruir das bênçãos. Estamos terminando, pessoal. Jesus já começou a usufruir das bênçãos da era vindoura. Por exemplo, a sua ressurreição em glória, né? Isso aí, o que só vem no futuro para nós, Jesus já recebeu. Nós, unidos verdadeiramente a Cristo, também podemos participar parcialmente da bênção dessa era vindoura. Porque nós estamos nele e ele foi glorificado e está com o Pai. Então a gente tem que pegar um pedacinho. Porque nós estamos nele. 2 Coríntios 5, 16, 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora nós o conhecemos deste modo. Em espírito, renascido em glória. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aí o cara está em Cristo e continua com o mesmo pecado, fazendo a mesma esculhambação, mesmo sem vergonhice. Não é em Cristo não, rapaz, está convertido não. Vou medir os convertidos do mundo, é bem pouquinho, é bem pouquinho. É bem pouquinho.
Se for medir, menino, a surpresa é grande. União com Cristo, na verdade, é muito mais do que muitos afirmam e pensam. Aqueles que têm uma união mística com Cristo, não só participam das experiências com Cristo, mas recebem sua própria identidade. Recebem a identidade de Cristo de forma tal que o Pai olha para esses cristãos que estão unidos com Cristo como se olhasse para o próprio Cristo. Heresia não, vou mostrar, não é heresia não. Isso é verdade, porque Deus atribui a esses verdadeiros cristãos unidos a Cristo a posição e os direitos que Ele deu, Deus deu ao seu Filho Jesus. Gálatas 3, 26 e 29. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vida eterna e glória. A identificação dos que estão verdadeiramente unidos a Cristo é maravilhosa, retumbante. E através dessa identificação, Jesus representa os cristãos. Agora vamos só ver alguns resultados, consequências especiais para nós, em virtude dessa identificação. Os cristãos, primeiro, preste bem atenção, está terminando, mas você vê que coisa linda, o quanto nós somos unidos a Cristo. Os cristãos também morrem, como se a morte de Jesus fosse as suas próprias mortes. Por isso não somos condenados, porque se morremos com Cristo, cumprimos plenamente o requisito do castigo da morte pelo pecado. Romanos 5, 15, 19. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Só Adão pecou, mas a graça não. Aí, alcançou, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, porque depois dele muitos pecaram. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então está com ele, está justo, está justificado, não peca. Romanos 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todo, logo todos morreram. Segundo, vimos que a morte de Jesus é a morte de todos aqueles que estão verdadeiramente nele. Agora veremos que a ressurreição de Jesus garante a ressurreição futura de todos que estão nele. Está vendo? Todo que está Jesus, morreu. Todos que está Jesus, ressuscitou. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, outra coisa, outra característica, morre com Cristo, ressuscita com Cristo. 2 Timóteo 2, 11, 12, fiel a esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Assim sabemos que Jesus se tornou merecido da vida, não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que estão misticamente unidos a ele. Terceiro, porque nos identificamos com Cristo, a sua ascensão até a destra do Pai nos concede honra, segurança e autoridade.
Efésios 1, 18 e 23. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar direito nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós somos a plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto, dessa identificação direta com Cristo, também depende a predestinação dos cristãos para a salvação. Presta atenção nessa aqui, Efésios 1, 3, 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Você viu aqui a predestinação, a nossa união com Cristo, o que é que ela leva, dentre tantas coisas que vimos? Assim como nos escolheu nele. Ele, Deus, nos escolheu em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos pecadores? Está com união com Cristo, está pecando? Não. Aqui diz assim, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante quem? Perante Deus. Foi para isso que ele nos predestinou em Cristo, para a gente ser santo e irrepreensível perante ele. O cara está em pecado, totalmente irrepreensível diante de Deus, e diz que está em Cristo. Lá no 1:11 diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É que o burro espiritual, Bíblia, diz que não tem predestinação, uma coisa tão clara dessa. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Soberania de Deus, ele faz conforme o conselho da vontade dele. O que é conselho da vontade? A vontade de Deus aconselha ele a fazer isso. E ele é soberano. Então quem aconselha ele é ele mesmo, é a vontade dele. Acabou, ninguém pode se meter não. Ele disse que predestinou e acabou. Para quê que ele predestinou a gente em Cristo? A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, estamos unidos nele. Aí ele diz a condicional, não é para todos não, é os que estão esperando em Cristo. Quinto, além da vida eterna e o perdão, o consolo, o amor, a riqueza, a intimidade, a alegria, e todas as outras bênçãos que Cristo herdou da aliança de Deus, porque Deus diz que com Cristo ele nos dá todas as outras coisas, também pertence aos cristãos que estão verdadeiramente em Cristo. O que? Cristo obteve todas as bênçãos para ele. Mas o fato dos verdadeiros cristãos serem identificados com o Filho compartilha todas as bênçãos com ele. Gálatas 3, 26 e 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessa arte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros, segundo a promessa, não segundo a carne. Então, segundo da linhagem de Isaac, não de Ismael também. Aqui Deus fala da eleição também, porque ele diz, segundo a promessa. Abraão disse, eu tenho um servo que é... Não. Não, eu tenho o filho... Não, esse não é o filho da promessa.
os filhos predestinados, eleitos para Deus, Deus disse a da linhagem de Isaac. Isaac era o filho da promessa, porque Deus tinha prometido a Abraão tudo através da linhagem de Isaac. Por isso que ele fala aqui, se somos realmente unidos dessa forma a Cristo, então somos misticamente unidos uns com os outros nele. Lógico, se você está unido assim em Cristo, eu também, então nós somos unidos, misticamente um com o outro. Está vendo aí? O que é a importância de ser irmão? Você precisa estar... Por isso que eu não me uno com quem está em pecado. Não tem conversa. Eu tenho uma ojeriza, eu sinto logo. O Espírito de Deus me dá logo uma ojeriza. Por causa disso aqui. Romanos 12:5 diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros dos outros. Está vendo aí? Como é que eu vou pegar e me juntar com o cabo pecador? Como é que eu vou aceitar o pecado dentro da igreja? Como é que eu vou aceitar o pecado dentro de casa? Aceito nada, meu irmão. Tem nem perigo. Enquanto Deus me sustentar, eu não aceito não. Amanhã, se ele soltar, eu posso até abrir. Mas agora eu estou firme. Assim também como nós, conquanto muitos, ou seja, apesar de a gente ser muito, tal, cada um no seu... Somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Como é que eu sou membro teu e tu é meu? Eu vou aceitar tu em pecado? Se tu está em pecado, tu está unido com Cristo, não. Ah, o pastor, é claro que eu afasto. O Antigo Mandamento mandava e o Novo Testamento me autoriza. Porque nós somos membros um dos outros, é um corpo. Eu não vou aceitar membro doente, não, nem querer cura, não. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Por isso, inevitavelmente, devemos ter empatia, compartilhar as alegrias e dores um dos outros. É o que Deus faz comigo. É o que Deus... Eu acho que eu recebi até demais isso aqui, porque realmente eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram e sinto a dor dos que sentem, e eu não sei até onde eu aguento. 1 Coríntios 12:26-27. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Pelo amor de Deus, tem coisa mais unida, tem coisa mais compacta, tem coisa mais junta do que isso. E eu vou querer, se eu estou me unindo com a pessoa em pecado, eu estou dizendo que eu não estou unido a Cristo. Por isso nós temos que combater e abominar o pecado. Afasta. Quer se purificar, depois purifica, mas agora está fora. Isso é demais. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, nós sois corpo de Cristo. E individualmente, membro desse corpo. Assim sendo, mesmo que tenhamos relacionamentos sociais uns com os outros diante do mundo, devemos manter a dignidade em Cristo. 2 Coríntios 5:14-17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Então, mas não tem nem a preocupação de viver para mim, eu vivo para Cristo. Eu não sei mais assim, eu digo, Senhor, nada mais tem razão de ser. Tá tudo isso vai estar inteiro. Para que nós estamos correndo aqui, Senhor? Tenha misericórdia, venha nos buscar. Não tem mais razão, enquanto todo mundo se agarra com matéria, querendo, é um desespero para enriquecer, é um desespero para não sei o quê. Eu estou dizendo, rapaz, nada disso tem valor. Nada, está entesourado por fogo. Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, meu Deus? Tenha misericórdia, venha nos buscar, meu Deus. Essa é a minha oração diária. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não posso estar fazendo a mesma coisa. Então, se estamos unidos a Cristo, invariavelmente devemos estar unidos a uns com os outros, com toda paciência e amor. Está aqui, por que é que eu me uno à igreja? Por que é que eu não consigo me afastar? Por que é que eu não consigo? Eu creio que eu estou unido a Cristo. E a igreja está unida a Cristo.
Aí os membros que ficam doentes, a gente tem que ir tirando para essa união permanecer. 1 Coríntios 12, a partir do 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, está vendo? Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, não só corpo. Não podemos, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisa de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Ele está falando do corpo. E você dá honra àquele que não é digno, está falando das partes mais íntimas. Você veste bem, você... Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. É isso aqui. Mas os nossos membros nobres têm necessidade disso. Eu tenho que também fazer com os outros membros. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Olha que coisa afirmativa tremenda de Deus em Colossenses 3:12, só até o 15. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Tem eleição não. Tem analfabeto bíblico que não tem eleição não. Aí Deus diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim de tudo isto, porém, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Ao conhecermos a palavra verdadeira de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vemos que o evangelho de hoje é pregado, esse que é pregado, é um evangelho diluído por falsos pastores e falsos líderes religiosos. Vemos que a maioria dos que falam jargões, afirmando que Cristo está neles, e eles em Cristo, na verdade não sabem e nem significa a verdadeira união em Cristo. Segundo essa palavra, e tudo que nos esclareceu aqui Deus, você pode afirmar que tem uma verdadeira e mística união com Cristo. Se você fizer uma análise, você pode afirmar. Se a sua resposta for sim, glorifique a Deus e fortifica-te segundo Deus exortou a Timóteo através de Paulo. Timóteo 2:1. Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Para encerrar, eu só faço a última súplica a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça na graça única e maravilhosa que está em Cristo Jesus, nosso único Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.